A sífilis, ela é uma doença multissistêmica, então ela é causada em diversos órgãos do nosso organismo e ela é transmitida por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Essa bactéria, ela é transmitida para os seres humanos, tanto homens quanto mulheres, através de relação sexual principalmente, é o principal foco, né? As relações sexuais feitas sem preservativo, seja ele o masculino ou feminino, são os responsáveis pela transmissão dessa doença. É importante dizer que isso é um problema de saúde pública no nosso país, né? Desde 2010, a sífilis entrou no programa de doenças de notificação compulsória. Então, de 2010 para cá, todos os casos de sífilis, seja em gestante, em crianças ou em adultos, seja homem ou mulher, devem ser obrigatoriamente notificados para que a gente consiga conter essa epidemia com um tratamento que é muito simples, muito eficaz e tem na rede pública de saúde. Só para frisar aqui, eu até trouxe alguns dados. No último boletim epidemiológico que foi divulgado agora em 2020, que foi referente ao ano de 2019, nós tivemos 152.915 casos de sífilis adquirida, né, em gestantes e em adultos. Desses 152.000, 61.127 casos de sífilis em gestantes, 24.130 casos de sífilis congênita, e desses casos de sífilis congênita, que é quando o bebê nasce com a doença, tivemos 173 óbitos. A princípio a gente pode pensar, puxa, com uma população de 200 milhões, até que não é tanto, mas porque, embora esse número venha diminuindo na última década, é importante a gente ficar atento, porque, embora a porcentagem populacional não seja grande, a doença ela pode causar um grande problema, seja em óbitos de neonatais, de bebezinhos, como em perda de capacidade laboral, perda de funções motoras e cognitivas. Então a pessoa fica com sequelas, e isso gera um grande impacto na qualidade de vida dela e da família dela, né? E o principal, é uma doença tratável. Então é inadmissível que em 2021 nós tenhamos um número desse de pessoas com sífilis sem tratamento. A sífilis congênita, né? O que a gente pode falar aqui? A sífilis, epidemiologicamente, ela é dividida, né? Tem algumas divisões. Então tem a sífilis adquirida, que são as sífilis que os adultos, né, os adolescentes adquirem por meio de relação sexual, na maioria das vezes. E essa sífilis adquirida, ela é dividida em adquiridas em não gestantes, homens ou mulheres não gestantes, ou gestantes. Tá? Então essas duas classes estão dentro da sífilis adquirida. E tem a sífilis congênita, que é quando a doença é passada de mãe para filho dentro da barriga, durante a gravidez. Como que isso acontece? Essa bactéria, que é o Treponema pallidum, ela passa pelo sangue, ela passa pela placenta. A nossa placenta, a placenta da mulher, ela tem um filtro natural que filtra de algumas bactérias, de alguns vírus, para proteger o bebezinho lá dentro da barriga. Porém, alguns remédios, por isso que gestante não pode tomar qualquer remédio, e algumas doenças, toxoplasmose, a sífilis, passam por esse filtro natural da placenta. Então essa bactéria passa pela barreira placentária e infecta o bebê. E qual que é o problema disso? Quanto mais cedo a gestante contrair essa infecção e não tratar, pior. Então, por exemplo, se pegar muito no início da gravidez, no primeiro trimestre, e não for tratado, muito provavelmente o bebezinho não vai sobreviver. Então vai ter um aborto, né? Se for pego mais tardiamente, a criança tem chances maiores de sobrevivência. Porém, se não tratado, ela pode ter alguns problemas que eu vou falar na sequência, tá? Então eu dividi aqui o que a gente pode fazer para evitar exames, né, de triagem, o diagnóstico, como que se diagnostica sífilis congênita, o tratamento também dessa doença, que é tratável, tem no Sistema Único de Saúde e é acessível a todas as pessoas. Certo. O senhor disse aí os problemas, né, que ela causa. E que problemas seriam esses? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente define, né? Como é que a gente faz para saber o risco de sífilis congênita? Todas as gestantes durante o pré-natal, e é importante que faça pré-natal
que tenha assiduidade, que não falte as consultas e faça os exames que os médicos pedem. Todas as gestantes fazem um exame que é o teste não treponêmico, que a gente chama no jargão médico, para sífilis, VDRL. É um exame de sangue, né? Elas vão fazer, vindo positivo o exame de sangue, a depender de quão positivo vem, que é o titulação, a gente vai tratar. E o tratamento se faz com a penicilina benzatina, a benzetacil, na mulher e no parceiro. Se porventura a gestante tem mais de um parceiro, nos parceiros, tá? Isso é importante todo mundo tratar. Ah, mas meu marido não tem, trata, tá? Porque a chance de passar é muito grande. Se o tratamento for feito de forma precoce, tudo bem, a chance de passar para o bebê é muito baixa. Porém, se não tratado, a gestante vai passar o resto da gravidez, provavelmente com poucos sintomas, a gente pode falar depois sobre os sintomas da sífilis. E aí no parto, o bebê vai nascer, pode ter as complicações, né? Pode nascer prematuro, pode morrer intraútero, mas se for uma sífilis que não tem tanto sintoma, vai lá nascer a criança. E aí no momento do nascimento, o pediatra vai examinar, ele pode achar alguns exames, algumas alterações no exame físico. Então a criança pode ter o fígado aumentado, que é a hepatomegalia, o baço aumentado, esplenomegalia, pode ter febre, ela pode ter ínguas por todo o corpo, que a gente chama de adenopatia, e manchas vermelhas, como se fosse uma alergia, que a gente chama de rash. Esses sintomas são sintomas clássicos de sífilis congênita, né? Nem todo mundo tem esses sintomas, mas quando tem, precisa investigar. Aí o pediatra vai pedir o exame de sangue para ver se tem, né? Mas muito provavelmente, sabendo que a mãe teve e já com esses sintomas, ele vai pedir o exame, mas ele já vai começar a tratar a criança precocemente, tá? Para que ela não desenvolva a piora desses sintomas, né? Então, assim, além dessas alterações orgânicas, essa doença também pode ser diagnosticada por exame de sangue do bebê. Então, teve lá as alterações no exame físico, fez lá o exame e deu positivo. Dependendo do quadro, pode até fazer aquele exame do líquido cefalorraquidiano aqui para ver se já não acometeu o cérebro, né? Então, é uma doença que, quando congênita, se não tratada e diagnosticada precocemente, torna-se muito grave. Pode gerar até meningite viral. Então, vamos lá. Então, a sífilis, ela é basicamente dividida em 4 estágios, né? Então, tem a sífilis primária, que é quando a pessoa tem contato sexual com alguém que tem a doença, seja homem ou mulher. Depois de algumas semanas do contato sexual e da infecção, ela vai gerar uma ferida, uma úlcerazinha, normalmente na genital, que foi onde teve o contato sexual, chamada cancro, tá? Normalmente não dói, ou dói muito pouco. Então, qual é o problema disso? Ninguém dá bola, porque fala, isso aqui é uma feridinha, devo ter ralado, é pelo que cresceu, depilei e tal, e é isso aí. E não trata. E aí, depois de algumas semanas, some sozinho. Essa foi a forma primária, né? Passado algumas semanas ou até 6 meses após, a gente pode chegar na forma secundária da doença, que é quando surgem algumas outras lesões que a gente chama de sistêmicas, que é pelo corpo. Então pode gerar a mesma coisa do bebê, rash, que é vermelhidão na pele, pode gerar algumas pústulas, como se fossem umas pintinhas como se fosse sarampo, só que coça assim, né, na pele. Pode gerar um negócio chamado uveíte, que é a membrana aqui do olho, o branco do olho fica bem vermelho, e pode gerar também adenopatia, quando os gânglios ficam cheios de íngua, né? É aí que normalmente a pessoa procura um médico e se diagnostica a doença e trata. Ainda dá para tratar. Mas se porventura a pessoa ainda não foi no médico, tudo isso vai sumir e vai curar, entre aspas, né? Ela vai entrar na forma latente. E a forma latente pode levar 30, 40 anos para se manifestar depois. Então a pessoa fica ali 20, 30, 40 anos com a sífilis sem manifestar nenhum sintoma. A bactéria está alojada lá no sistema imunológico da pessoa e não está se manifestando, mas ela tem a doença e passa para os outros. E lá na frente, mais para frente, aí a pessoa, hoje em dia é mais raro, que a gente consegue diagnosticar antes com os exames, né?
Mas existe a forma terciária, que aí já é uma forma muito grave, dificilmente reversível, que cursa com a morte. Então ela vai ter problema cardíaco, ela vai ter problema mental, demência, pode parar de falar, a pessoa começa a tomar atitudes estranhas, vai gerar cardiomegalia, o coração vai aumentar de tamanho, o intestino também pode aumentar de tamanho, e aí cursa com a morte, se não tratado adequadamente. Por ser uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, é importante que o tratamento seja feito pelo casal. E hoje em dia, com a nossa sociedade moderna, né, com a flexibilização das relações amorosas, caso tenha mais parceiros, todos eles devem ser tratados. Isso é muito importante frisar. O preservativo é a nossa principal arma para controlar a infecção, né, a epidemia de sífilis. O preservativo, como contraceptivo, ele é eficaz, né? Não é o melhor que nós temos, mas ele é eficaz. Mas a principal ação dele, e a mais importante, e que é muito pouco falado, é na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. HIV, sífilis, gonorreia, né? Por quê? Porque ele barra o contato das secreções do homem com a mulher, né, e da mulher com o homem, na camisinha masculina ou feminina. Então, que nem o Dr. Vinícius falou na palestra dele, é de graça, qualquer unidade de saúde tem, vocês podem ir lá, homens e mulheres, pegar lá a camisinha, não precisa falar com ninguém se tem vergonha, pega quando quiser, leva para casa, é de graça, gente, e isso é muito importante. São pequenos gestos como esse que evitam esse número enorme aqui de infecções que a gente tem no Brasil todos os anos. Olha, hoje nós temos, tá assim, eu diria que está controlado, né? Mais ou menos no Brasil aí, né, a gente fala mais ou menos de 1% das gestantes, né? É um número bem assim, por cima, esses números aqui estão mais corretos. Em São José, até então era 0,7%, né? Então assim, está controlado, mas o problema é que não vem diminuindo. Ele vem controlado, porém instável, né? Queríamos que viesse diminuindo, só que vira e mexe aparecem novos casos de sífilis na gestação aqui, né? E é importante também dizer, Silvio, que a nossa rotina ginecológica do município, e principalmente nas mulheres da perimenopausa e da terceira idade, a gente está incluindo o exame de VDRL na rotina, porque a gente, as pessoas esquecem, mas o pessoal da terceira idade também está tendo muito problema de infecção com sífilis, HIV. A ideia que se tem é que eu já não posso mais ter filhos porque eu estou em menopausa, então eu não preciso me cuidar, né? E aí, hoje em dia, você conhece novas pessoas, os casamentos terminam, né? O novo mundo é assim. E a gente acha que não precisa de cuidar porque eu não vou mais ter filho. Não é assim. Então, tanto que uns anos atrás aumentou muito o número de casos de HIV pelas pessoas da terceira idade. Então a gente já colocamos o exame de sífilis nas mulheres perimenopausa e na pós-menopausa para se achar, né, se diagnosticar a doença, já tratar ali na hora. Essas infecções sexualmente transmissíveis, o início delas, os primeiros estágios, são muito parecidos. O próprio HIV, no seu primeiro estágio, ele se manifesta como uma síndrome viral. Então é como se fosse uma gripe ou até um Covid, aí o pessoal poderia confundir, né? Ele cursa com dor de garganta, febre e HIV nas fases iniciais. Então aí a gente acha que é sífilis, um negócio já trata, de repente é outra coisa, e aí trata errado, dependendo do tratamento vai complicar a doença. Então, gente, é importante, todos nós, homens e mulheres, crianças, adolescentes, temos que cuidar do nosso corpo. Então tem que observar a mama, tem que observar pênis, tem que observar a vagina, tem que ver se tem lesão, tem que ver se tem úlcera, se está doendo, tem que ir no médico. O homem principalmente, ele é mais resistente aí no médico, né? Tem que ir. Se está um negócio lá, uma úlcera, você tem que ver o que é. Pô, será que é sífilis? Será que é alguma outra doença venérea? Pode ser até um tumor? Não sei. Então tem que ir lá ver. Aí o doutor vai olhar, de acordo com o que ele achar, ele vai dar o melhor tratamento possível. Certo.
E a sífilis, lembrando, né, que a pessoa só contrai a doença através da relação sexual. A principal, 99% é contato sexual, tá? Antigamente, muitos anos atrás, tinha, né, o contato por transfusão sanguínea, mas isso hoje é praticamente zero, porque já se faz a triagem de sífilis nos doadores de sangue. E também tinha quem compartilhava drogas injetáveis, que hoje em dia está em desuso, né? Então a gente fala que 99% mesmo é por infecção via sexual. Com relação à sífilis congênita, também é importante falar que tudo isso que a gente está conversando, se a gente não cuidar, vai impactar nos nossos filhos. Né? Imagina, nasce uma criança com sífilis congênita. É só tratar. Não é tão simples assim. A gente pode tratar. Mas será que o tempo em que ficou dentro da barriga, suscetível ali em contato com a bactéria, já não pode ter dado algumas lesões irreversíveis? Pode acontecer, dependendo se tratou ou se não tratou. O ideal é que se trate a gestante até 30 dias antes do parto, 30 dias ou mais. Se está tratando menos de 30 dias antes de nascer, muito provavelmente o pediatra vai ter que tratar o bebê, porque não dá tempo de matar a bactéria em menos de 30 dias, né? E isso vai influenciar a vida de uma criança, que, coitada, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, às vezes a criança pode ter problemas aí, físicos e mentais, que vão levar para o resto da vida, por uma coisa que é totalmente tratável, Silvio. E o acesso é livre e fácil. Qualquer tipo de sintoma parecido com isso, pode procurar o Centro de Referencial da Mulher. Se tiver problemas de deslocamento até lá, pode ir na unidade de saúde mais próxima do teu bairro, ali vai ter também o teste rápido, pelo menos, tem médico lá. Se for necessário, eles vão encaminhar para o Centro de Saúde, para mim, para o Dr. Vinícius, para a doutora Cláudia, doutora Riane. Então, assim, o importante é vocês se conhecerem e não negligenciarem o seu corpo. Em primeiro lugar, parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. O papel de vocês na sociedade é central. Eu acho que sem a mulher nós não existiríamos, tanto biologicamente quanto como sociedade. A mulher é o pilar da sociedade ocidental, oriental também. Eu quero parabenizar a minha família, minha mãe, minha esposa, as mulheres da minha família também, e dizer que vocês são muito importantes, vocês precisam se cuidar e se valorizar, tá, gente? Cuidar da saúde é um ato de amor com o corpo de vocês e com a família de vocês também, né? Então, assim, nós temos aqui toda uma rede de apoio, uma rede de saúde. Se vocês precisarem de atendimento psicológico por perdas na família por conta da pandemia, problemas familiares em casa, se vocês estão gestantes e não sabem o que fazer, ou mesmo se você iniciou a vida sexual e não sabe o que fazer, procura a unidade de saúde. Nós estamos todos à disposição para atender. Todos os dias tem médico, pode ir lá, a gente conversa, tira as dúvidas. O que não pode é ficar com dúvida em casa e negligenciando a sua própria saúde. Depois eu vejo esse carocinho aqui, depois eu olho. Não pode fazer isso, gente. Hoje em dia, o SUS, embora tenha todos os seus problemas, ainda é o melhor sistema de saúde pública do mundo. E nós conseguimos tratar grande parte das mulheres. E quanto mais precocemente vocês vierem, mais fácil para tratar, seja qual doença for. Essa é a mensagem para vocês. Feliz Dia das Mulheres, viu? E muita saúde para todas.